Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso meio. Estamos hoje aqui reunidos para louvar o nosso Deus e, pela graça, Deus nos deu a saúde, a alegria de estarmos presentes neste dia. Dia de sol, dia que nós podemos sentir um pouco do verão, que está, parece que um pouco adormecido, não é? Mas hoje acho que despertou um pouquinho e já desde manhã cedo, pela graça de Deus, eu e minha esposa podemos fazer uma caminhada, na qual também, que Deus nos permitiu, encontramos com alguém que eu gosto imenso e que é conhecido de todos os irmãos, o pastor Raul Mota, com a sua idade já bonita de 96 anos, 98, é quase com um século, não é? A caminhar pela estrada, todo direitinho, e estava a fazer uma coisa na qual nos fomos aproximando e eu fiquei, uau, isto é um servo de Deus, a orar enquanto caminhava ao nosso bom Deus, e estava ele todo bem disposto e alegre, e lá ia ele sozinho, porque a sua esposa, e vamos falar isso nos doentes, a sua esposa está um pouco mal de uma perna, mas está sendo tratada já. Mas pela graça de Deus podemos ver estas maravilhas que Deus permite, um servo de Deus, um pastor, o qual trabalhou nesta igreja, com 98 anos, ainda de manhã se levanta cedo e vai fazer a sua caminhada pela graça do nosso bom Deus. E nós estamos aqui também porque Deus nos permite para o louvar, para o adorar, para meditar na sua palavra e para entregarmos a Deus aquilo que Ele nos dá, e que o que Ele nos pede é que nós sejamos gratos a Ele e que o louvemos cada dia de nossas vidas. Durante esta semana que passou, não é? Tivemos 2 aniversariantes. O pastor não me anunciou aqui um. Tivemos o irmão Carlos Viegas no dia 31, que fez uma bonita idade, não é? Que os irmãos sabem, de 36 anos, não é? Foi? Duas vezes, não é? Mas foi 36. E a Clarinha, que fez também, não 36, mas 3 anos. A filha da minha cunhada Raquel fez 3 anos no dia 1, no dia da criança, que ainda é uma criança, e pela graça de Deus, Deus lhe concedeu o 3º aninho de vida. Queria anunciar aos irmãos que no dia 10 de junho, como tem sido apanágio na nossa igreja, vamos ter, se Deus nos permitir, um passeio, desta vez um passeio breve, que vai ser um passeio, acho que está a ser aqui anunciado em cima, vai ser ao Parque da Cidade de Oliveira do Bairro, de frente às piscinas. Acho que não é conhecido de toda a gente, porque mesmo o meu sogro é daqui, por exemplo, eu estou mais em Lisboa, mas nem toda a gente conhece o Parque da Cidade. Aí é uma oportunidade de conhecerem o Parque da Cidade e vão almoçar juntos, conviver e dar testemunho e fazer um trabalho também de louvor para o nosso Deus e testemunho público
no nosso meio onde nós estamos. Acho que é uma bênção todos poderem estar presentes, aqueles que puderem. Reúnam-se então pelas 11 horas lá no Parque da Cidade, em Oliveira de Bairro. E, como eu falei já há pouco, temos alguns irmãos doentes na nossa igreja, irmãos idosos. Durante esta semana o pastor mencionou também a nossa irmã Adelaide, que teve um problema, que teve que ir ao hospital por causa da sua alimentação. Algo lhe foi para os pulmões e foi um bocado complicado, mas pela graça de Deus já está melhor. Eu ontem estive com ela lá um bom bocado, estava muito animada, comeu bem, dando-lhe a comida, não é? Que ela está numa fase já de vida já um bocado complicada, muito dependente de terceiros. O seu genro estava-lhe a dar a comida e foi bom estar com ela e ver ainda, apesar da sua doença, a sua lucidez, que ela lembra-se de coisas que eu e a filha dela, estávamos esquecidos, e ela, com a idade dela, lembrou-se que tem 92 anos de vida, que Deus já permitiu. Que vamos orar por ela, orar pela minha prima Júlia e por outros irmãos nossos que estão doentes, que Deus os ajude e que lhe dê a graça de melhorarem e de, se Deus o permitir, um dia encontrarmos aqui, não é, novamente, que as que estão ausentes. Vamos então ter este momento de oração. Peço aos irmãos que fiquemos de pé, em respeito e reverência ao nosso Deus, e vamos orar. Queridinho Deus e Santo Pai, obrigado porque nos dás na manhã deste dia o privilégio de estar aqui em Tua casa, com os nossos corações virados para Ti, para Te louvar, para Te adorar, para Te bendizer e para, em tudo, Pai, buscarmos a Tua palavra e que essa palavra possa vir de encontro ao nosso coração e que nós possamos interiorizá-la em nossas vidas e que possamos refletir, através do poder do Teu Santo Espírito, essa mesma palavra que Tu nos trazes, Senhor. Ó Pai querido, limpa o nosso coração de todo o pecado, de toda a malícia e que a Tua graça nos acompanhe e que Tu nos abençoes ricamente durante esta semana que hoje começa e que nós possamos em tudo dar o bom testemunho de Ti, Senhor. Ó Pai querido, sei com aqueles também que ainda não tomaram essa decisão de Te seguir, de Te servir, que possa hoje ser o dia aceitável, o Teu dia santo, que eles possam, Pai Santo, entregar suas vidas e decidir batizar-se e fazer parte da Tua igreja, Pai, aqui reunida. Que Tu possas abençoá-los e que o Teu Espírito toque as suas vidas neste dia santo, Pai. Ó bom Deus, Te peço pelos nossos irmãos enfermos, que Tu os ajudes, que Tu lhes dês a graça de ficarem melhores e muito obrigado também pelas bênçãos que Tens derramado a irmãos como o pastor Raul, a sua idade avançada, de poder desfrutar ainda de vida e vida com alguma saúde pela Tua graça, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus da vida e um Deus da paz. Ó bom Deus, dá-nos a Tua orientação e que para Ti seja dada somente a glória, a honra e a graça. Em nome de Jesus nós Te oramos. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos, e vamos ler agora uma leitura bíblica que vai ser projetada de João. Não? Sim. Vou eu ler, sim. Obrigado, pastor. Desculpem. Desculpem, estava a dizer que íamos ler. Vamos ler cada um na sua Bíblia, ou aqui projetada. Eu vou ler em voz alta e os irmãos irão acompanhar. Que, sebejamente, o primeiro versículo que nós vamos ler é de todos conhecido, talvez de cor, mas nunca é demais nós lermos esta passagem. E esta passagem vem no seguimento da história de Nicodemos, que também muito nós conhecemos, não é? E Nicodemos ficou com aquela dúvida, não é? O que é que eu tenho que fazer, não é? E Jesus lhe disse que ele tinha que nascer de novo. E o que é isto de nascer de novo? Então vamos ver o que é que nos diz Jesus. Isto são palavras de Jesus. Vamos ler João 3, de 16 a 21. Que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta:
A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Então, nesta luz, nós queremos cantar e entoar ao nosso Deus um hino, número 9, do cantor do HCC, que diz exatamente o versículo 16 nos indica que louvemos-te, ó Deus. E é neste espírito que nós vamos agora ter o período de louvor, louvando ao nosso Deus de todo o coração. Este seja o sentimento nesta manhã de louvor e adoração ao nosso Deus. E antes de continuarmos a cantar e a louvar o nosso Deus com as nossas vozes, queria só partilhar que as atividades da nossa igreja estão, graças a Deus, finalmente a voltar a alguma normalidade. Ontem tivemos 2 encontros com o nosso grupo de jovens e adolescentes. Tivemos primeiro o encontro com os mais novos, os jovens, com os adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, em que o tema foi Não tens de ser um herói, baseado em Josué 1:9, em que nós lembramos que não temos que passar pelas dificuldades sozinhos, nós temos um Deus que está connosco por onde quer que nós andemos. Ele manda-nos, Ele capacita-nos e Ele nunca nos abandona. Não temos que ser heróis. Filipe, podes passar, por favor? Tivemos um tempinho de jogos, atividades, sempre, obviamente, mantendo os cuidados necessários. Depois também um tempo de alguma meditação. Espera. Para trás. Um tempo de conversa, de meditação, em que pudemos dividir em grupos um pouco mais pequenos e partilhar também o que cada um sentia. Foi um tempo muito bom. Eu gostei muito do feedback, das respostas que eu tive de cada um, também que foi um tempo bastante divertido. Tivemos jogos, conseguimos pôr aqui algumas pessoas a mexer-se e a dançar, pessoas que normalmente não dançam, não se mexem, mas conseguimos fazer o jogo do início ao fim, todos se mexeram e foi muito bom. E logo de seguida tivemos um encontro com os mais velhos, os jovens. Agora sim, Filipe, podes pôr.
Foi o segundo encontro de uma... Como é que se diz? de um só tema, não é? Falámos sobre o descanso no primeiro encontro e depois ontem sobre a solitude, esta disciplina, e o pastor trouxe-nos também a meditação sobre esta área tão importante da vida do cristão, e percebemos, partilhando uns com os outros, percebemos que realmente é uma disciplina que se calhar não sabemos sequer o que é, nunca ouvimos falar ou nunca pusemos em prática, e agora vamos andar uns em cima dos outros para que possamos pôr em prática e realmente podermos também honrar o nosso Deus desta forma. E foi um tempo muito bom, foram 2 tempos bem bons, bem agradáveis, e é tão bom nós podermos voltar a estarmos juntos, adolescentes, jovens. Hoje de manhã tivemos a nossa EBD com os 2 grupos juntos, e é tão bom nós podermos ter este tempo de partilha, e queríamos também partilhar com os irmãos que não nos vão vendo nas salas lá atrás a encontrar, mas que realmente temos dado continuidade para não deixar passar também estas oportunidades. E, continuando neste tema de alunos, adolescentes, crianças, queremos dar também as boas-vindas ao Samuel e à Dina, que estão connosco nesta manhã, e queria também dar possibilidade ao Samuel para falar e partilhar um pouco. Filipe, podes pôr o slide que vem a seguir, partilhar um pouco também sobre esta área de Ministério da Educação Moral e Religiosa e Evangélica nas escolas. Por favor, Samuel, está à vontade. Então, um bom dia, queridos, amados irmãos. É bom estar aqui de novo convosco. Trago aqui uma malinha com surpresas, a gente já lá vai. Se os irmãos pudessem pensar num desejo para os vossos filhos, ou netos, sobrinhos, ou mesmo para os filhos dos vossos amigos, se vocês pudessem desejar algo que fosse acontecer, o que é que vocês desejariam para eles? Muito dinheiro? Uma grande casa com piscina? Não, eu tenho 3 filhos também, não é? Aquilo que eu mais desejo para os meus filhos é que eles conheçam a Cristo, tenham Jesus Cristo na sua vida. Porque isto vai influenciar toda a sua vida, não é? Porque quando nós temos Jesus na nossa vida, a nossa vida é uma vida digna, é uma vida onde somos cidadãos ativos, onde somos úteis para a sociedade, onde somos fonte de amor para aqueles que nos rodeiam. E é nesta perspectiva que nós temos as aulas de educação moral e religiosa evangélica nas escolas. O que é que nós queremos? Queremos que cada um dos alunos das nossas escolas públicas possa conhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e que através do poder de Jesus as suas vidas sejam completamente diferentes. E isto iria fazer toda a diferença, não é, neste país. Bom, estamos num período de matrículas e eu quero dizer uma coisa. Cada matrícula de um aluno é importante. E sabem onde é que isto começa? Começa com as inscrições dos filhos dos crentes. É aqui que começa. O meu filho já tem a igreja, já tem a escola dominical, porque agora escreveu. Não. Nós queremos que os vossos filhos, não apenas ao domingo e ao sábado, ouçam falar acerca de Jesus, mas também durante a semana. E não podemos ser egoístas, porque os vossos filhos têm o privilégio de terem pais que conhecem Jesus Cristo. E os outros meninos que andam na escola? E os outros milhões que estão pelas escolas de todo o país? Quem é que lhes vai falar de Cristo? Aí os vossos filhos vão ter um papel muito importante. Vão ser missionários na sua escola. É tão fácil. Nós temos aqui, eu trouxe para vos mostrar, os mais novos podem levar um folhetezinho a convidar o colega para se inscrever em Educação Moral e Religiosa Evangélica. Um cartaz bem lindo, não é? Bom, aqueles que estão no 5º, 6º ano, 7º ano, também tem um cartaz para eles. Não é? Tem um cartaz que vamos colocar nas escolas. E os vossos filhos
Tem um folheto. Olha, Manuel, Joaquim, Maria, não te queres inscrever nesta disciplina? Os meus dizem, é fixe, é boa. Há jogos. Fala-se de coisas importantes. E acreditem que fala-se mesmo. Não é, Helena? E temos aqui um cartaz para aqueles que já são mais crescidos e gostam de um design mais moderno. E também vão ter o seu folhetozinho para entregar ao colega. Esta disciplina existe em Portugal, pela graça de Deus. Sabem qual é o nosso projeto para este ano? É que, junto a qualquer igreja evangélica, onde existe uma escola próxima, que a igreja ore por essa escola e faça tudo o que tiver ao seu alcance, para que o Evangelho também seja ensinado dentro dessa escola. Segundo objetivo que nós temos, onde é que estudam os meninos, jovens, adolescentes, crianças desta igreja? É em tal escola, então a igreja vai orar por esta escola. Vamos estar todos juntos, vamos matricular os nossos filhos, netos, sobrinhos, amigos, filhos de amigos, com este grande objetivo, de que no próximo ano letivo nós possamos ver o Evangelho a ser ensinado em cada vez mais escolas. Este ano, por causa da pandemia, perdemos alguns alunos, perdemos uns 500, 600 alunos, porque alguns diretores não nos deixaram abrir, porque não queriam que os alunos estivessem na escola e quando era extracurricular, impossibilitávamos. Mas nós, no ano anterior, já tínhamos 2.000 alunos a nível do país. Já imaginam, todas as semanas, 2.000 alunos, crentes e não crentes, estão dentro de uma sala de aula a ouvir falar acerca do Evangelho, da luz do Evangelho, do amor de Deus. Isto é uma oportunidade, irmãos, que é única. E eu peço, de facto, as vossas orações para este ministério. Nós somos apoiados pelo Ministério da Educação. Eles pagam a 3 professores para estarem a trabalhar na Comacep, para fazer este trabalho. Deus está por trás disto tudo. Mas precisamos de orar. E precisamos também de agir e fazer a nossa parte. Precisamos também de mais professores. Não pode ser só a irmã Helena. Porquê? Porque se nós começarmos a crescer, precisamos de mais obreiros. Eu, pessoalmente, durante este ano letivo, estou a dar aulas em 5 escolas. Não é o meu trabalho é organizar a Comacep, é organizar este ministério. Mas eu não posso deixar que escolas à beira da minha casa estejam fechadas quando existem lá alunos que precisam da mensagem do amor de Deus. Então, nós fazemos tudo o que podemos, tudo o que está ao nosso alcance. Mas acreditamos que existem irmãos e irmãs nesta igreja, com dons e disponibilidade, para também serem cooperantes connosco neste ministério. Não é necessário nenhuma habilitação académica especial. E a formação, nós como a CEP, vamos dar a cada um dos irmãos que queira trabalhar connosco. Então eu agradeço ao Paulo, ao pastor Paulo, por esta oportunidade e vou deixar aqui também um folhetezinho próprio para a igreja, não é? Ainda não mostrei. Só para terminar, como é que é o cartaz? É este. Este é o cartaz que vai ficar na igreja. Os valores cristãos nas escolas públicas. Inscreva os seus filhos. Contamos consigo para transmitir a fé e o amor de Jesus a uma geração tão carenciada da luz do Evangelho. E acreditem, nas escolas entra tudo, menos aquilo que é bom normalmente, tirando a nossa educação moral e religiosa evangélica, não é? Samuel, queremos te agradecer e queremos fazer exatamente aquilo que fomos desafiados, é orar. E se os irmãos têm estado atentos ao boletim, que é muito interativo, se interagirem com ele, não é? Um dos itens que eu faço questão de manter sempre na lista que vai, para além daquela que os irmãos podem construir, é orar pela a disciplina de religião e moral evangélica no nosso concelho, particularmente pela Paula, que tem lidado com este trabalho, e nós queremos muito continuar comprometidos. Esta, de facto, é uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos tem dado, e eu agradeço muito também a vida do Samuel e da equipa que trabalha e que prepara. É um trabalho que, de facto, é muito difícil, desafiante,
mas que os resultados e as oportunidades são realmente imensas. E eu queria muito nesta hora orar. Vamos orar por este trabalho, por estes irmãos, pelos professores, pelas escolas e também pela equipa que trabalha e que prepara. Vamos ficar de pé, amados. Vamos à presença do Senhor em oração. Pai querido, nós queremos mais uma vez na Tua presença manifestar a nossa gratidão. Tu és o Senhor das nossas vidas, és o Senhor de tudo aquilo que nós somos. E por isso mesmo nós queremos viver isso todos os dias da nossa vida. Queremos manifestar e partilhar esta realidade em todos os lugares. E particularmente hoje queríamos lembrar a oportunidade que Tu nos dás de termos as disciplinas de religião e moral evangélica nas escolas. Te agradecemos por cada turma, por cada oportunidade, por cada professor, por cada aluno que ali está e a oportunidade de podermos partilhar o Evangelho num ambiente tão difícil. Mas esta é a luz que nós queremos partilhar num ambiente tão escuro como os das nossas escolas. Eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um, Pai, peço a Tua bênção para os professores, agradeço e entrego nas Tuas mãos a vida de cada um deles, daqueles que trabalham em prol deste ministério, e peço a Tua bênção, Pai, para que em cada aula, em cada oportunidade, o Teu amor, a Tua luz possa resplandecer e no meio das nossas escolas a Tua verdade possa ser partilhada, vivida, e almas, vidas possam ser transformadas. Este é o nosso desejo, sabemos que este é o Teu desejo. Pai, entregamos tudo com muita gratidão. Ó Pai, agradecemos pelo Governo que nos tem dado esta oportunidade. Ó Pai, pelas portas abertas, pelo Ministério da Educação que, avaliando, tem também reconhecido o valor do trabalho que as Tuas igrejas têm feito. E por tudo isso nós te queremos ser gratos, enquanto também os entregamos aos Teus cuidados e à manifestação e à intervenção das Tuas bênçãos. Por tudo isto, com gratidão, nós oramos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, Samuel. Que Deus abençoe e vamos continuar comprometidos. Podem ficar de pé, amados. Vamos continuar o nosso tempo de louvor. A Marta vai nos dirigir. Sim, vamos continuar a louvar o nosso Deus e o coro que nós vamos cantar, que é a música que nós vamos aprender durante este mês de junho, é uma oração. Nós estamos a declarar que queremos entregar ao nosso Deus a nossa oração, porque Ele é o Senhor, é a esperança, o descanso. Podemos confiar que a vitória está por vir. E sei que os irmãos provavelmente não conhecem, foi a canção que nós cantámos também no prelúdio, mas sintam-se à vontade para fazer esta oração, para ouvir e para depois também se juntarem a nós. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Do início, entrego a Ti. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber Tua palavra, ó Deus, que me
esta segurança que nós temos no nosso Deus. Nós podemos lembrá-la de várias formas, cantando também, lendo a palavra, e sabemos que o nosso Deus, o nosso Jesus é todo poderoso, e com as nossas crianças nós vamos cantar precisamente isto, que o nosso Deus, o nosso Jesus é poderoso, poderoso, e Ele nos vai ajudar até ao fim. A Paula já estava ali a lembrar e eu já me ia esquecer. Temos gestos, sim, temos gestos. Eu estou no piano, não posso fazer os gestos, mas a Paula vai Eu não os quero fazer sozinha. Pois, convém. Então vamos relembrar, se calhar, os gestos, não é, Paula? Para a gente relembrar. Então, poderoso, poderoso, Jesus é poderoso e Ele me ajudará até ao fim. E depois, vamos do início. Repete. Depois, a segunda parte, Filipe, podes pôr? Ele cura os oprimidos. Ele cura os oprimidos. Os coxos faz andar, cativos Ele liberta e aos cegos vista dá. Pois Ele pode, sim pode, eu sei que Jesus pode e Ele me ajudará até ao fim. Ok? Então vamos lembrar esta verdade de uma forma engraçada, divertida, mas muito séria também. Lembrar esta verdade que nós queremos partilhar com aqueles que nos rodeiam. Então vamos lá. Poderoso, poderoso, Jesus é poderoso e Ele me ajudará até ao fim. Poderoso, poderoso, Jesus é poderoso e Ele me ajudará até ao fim. Ele cura os oprimidos, os coxos faz andar, cativos Ele liberta e aos cegos vista dá. Pois Ele pode, sim pode, eu sei que Jesus pode e Ele me ajudará até ao fim. Do início, poderoso, poderoso, Jesus é poderoso e Ele me ajudará até ao fim. Poderoso, poderoso, Jesus é poderoso e Ele me ajudará até ao fim. Ele cura os oprimidos, os coxos faz andar, cativos Ele liberta e aos cegos vista dá. Pois Ele pode, sim pode, eu sei que Jesus pode e Ele me ajudará até ao fim. Amém. Amém. Tão bom podemos lembrar isto de uma forma tão divertida e também louvarmos o nosso Deus. Vamos continuar a adorá-lo, também com a entrega dos nossos dízimos e ofertas, lembrando que os irmãos na galeria têm um recipiente onde podem entregar. Aqui em baixo, lembrar de virmos à frente pelo corredor central e regressarmos aos lugares pelas laterais, por favor, tentando respeitar o distanciamento e as regras também que nos são pedidas. E vamos, enquanto fazemos a entrega dos nossos dízimos e ofertas, cantar que quem tem Jesus tem um coração alegre e que tem a verdadeira paz. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece
pedir-te que faças uma oração agradecendo estas ofertas entregues. Obrigado a Deus por este momento que tivemos de adoração, quer cantada, Pai, quer com as ofertas que foram entregues. Ó Deus, sê Tu aquele que vai gerir todas estas ofertas em nome do Teu reino, Pai. A Ti agradecemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Queria muito pedir aos irmãos, por favor, que entretanto fossem abrindo as vossas Bíblias. Primeiramente, e vamos ler 2 textos, e se puderem marcar estes 2 textos para podermos ir acompanhando ao longo da nossa reflexão. Mas vamos primeiramente ler 2 versículos da primeira carta de Pedro, que obviamente bem conhecemos, mas que queremos hoje trazer novamente ao nosso coração. 1 de Pedro, capítulo 3, e vamos ler os versículos 15 e 16. 1 de Pedro 3, os versículos 15 e 16. E este trecho da palavra do Senhor diz-nos: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que nos falam contra nós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. E Colossenses, capítulo 4. Agora, pela mão usada pelo Senhor, a mão do apóstolo Paulo, na carta que escreve à igreja lá em Colossos, capítulo 4, e ler a partir do versículo 2 desta carta, desta preciosa carta. Colossenses 4, versículo 2, diz o seguinte: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, e suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada, com sal, para saberdes de como deveis responder a cada um. Mantendo estes textos no nosso coração, amados, eu queria partilhar com os irmãos algo que me inquieta há bastante tempo. Provavelmente já todos nós fomos confrontados com o testemunho de irmãos evangelistas, homens e mulheres que têm o dom espiritual, o dom concedido pelo Espírito Santo do evangelismo. O relato destes irmãos é sempre impressionante e surpreendente. Tal como os Billy Grahams desta vida, homens e mulheres que de uma forma simples, mas objetiva, têm a capacidade de partilhar com clareza a mensagem do Evangelho. É muito interessante porque quando pensamos, por exemplo, em Billy Graham, ele foi um homem de palavra muito simples. Ele não era elaborado do ponto de vista teológico. Ele apresentava sempre a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas de uma forma simples. Incrível, amados, as imagens que nós ainda podemos ver de estádios com milhares de pessoas que foram tocados pela forma como Deus usou aquele homem para partilhar as boas novas. Mas quando nós caminhamos com este tipo de pessoas, homens e mulheres capacitados com o dom do Espírito Santo do evangelismo, observamos a facilidade com que partilham o Evangelho com outras pessoas nas situações mais inesperadas.
Eles sempre são ousados, sempre têm a palavra certa e nós não conseguimos deixar de ficar impressionados. E, amados, isto não tem nada a ver com eloquência, nem com mais ou menos estudos teológicos. Não, isto tem a ver com um dom do Espírito, que Deus dá a homens e mulheres, independentemente da sua instrução, de poderem partilhar esta mensagem. Eu já partilhei da intimidade com alguns destes casos, que me deixam sempre muito desconfortável. É estar com pessoas, com irmãos nossos, que de qualquer situação conseguem criar uma oportunidade para partilhar o Evangelho. E, amados, o que é interessante é que depois, quando ouvimos estes irmãos falarem e quando às vezes até fazemos alguns estudos sobre a área do evangelismo, todos nós depois somos exortados a que também todos nós individualmente temos que ser evangelistas. E é aí que ficamos muitas vezes frustrados, porque não conseguimos fazer o mesmo que estes irmãos fazem. Nós fazemos treinamentos, nós experimentamos recursos e estratégias para colocar em prática, mas depois não funcionam connosco. Isso tantas vezes, e não sei se é o vosso caso, mas comigo acontece, provoca-nos um sentimento de incapacidade, uma angústia mesmo. Às vezes ficamos até com uma sensação de que estamos em pecado. Afinal, é suposto todos nós termos um evangelista. E tantas vezes nós não conseguimos pôr em prática algo tão simples como esta partilha do Evangelho. Será que é mesmo assim, amados? Será que é assim que nós devemos nos sentir? Em abril de 2019, na última viagem que tive a oportunidade de fazer ao Canadá, o pastor Paulo Pascoal ofereceu-me um pequenino livro de um autor, Michael Frost. É um livro que não está, infelizmente, traduzido em português. O título em inglês é Surprise the World, e numa tradução muito de Paulo Barata, e portanto eu peço perdão pelas imperfeições desta tradução. Este livro, que tem como título Surpreendendo o Mundo, tem como subtítulo 5 hábitos de alguém altamente comprometido com a missão. Este autor e este livro em particular foi uma particular e importante influência e contributo para a tese de doutoramento do pastor Paulo Pascoal, e é do somatório destas reflexões, tanto do pastor Paulo também como da leitura do livro, e sempre naturalmente à luz da palavra de Deus, que eu desejo muito partilhar com a nossa igreja nas próximas semanas um pouco sobre este assunto. O Michael Frost, no seu livro, diz o seguinte, e mais uma vez pedindo desculpa pela tradução que foi feita por mim: quando dotados e capacitados evangelistas nos dizem que devemos nos comportar como eles, isto tem em nós um efeito debilitante e desencorajador. Olhamos para estes evangelistas confiantes, articulados e teologicamente treinados, pregar nas nossas igrejas, e ouvimos as suas histórias de como compartilharam o Evangelho nas costas de um guardanapo, num restaurante ou num avião. E depois ouvir dizer que nós também podemos e de facto devemos fazer o que eles fazem, nós congelamos. Sabemos que não podemos fazer o que eles fazem. Amados, quando nós olhamos para este texto de Colossenses, percebemos que o apóstolo Paulo descreve de uma forma clara 2 tipos de discípulos, aqui bem representados nestes versículos. O primeiro grupo que ele aqui identifica são homens e mulheres, dons, que Deus deu à igreja, evangelistas, ousados e capacitados pelo Espírito Santo, tal como Paulo também é usado pelo Senhor para nos definir e registar lá em Efésios 4, onde está uma das listas dos dons espirituais, e diz lá em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Este primeiro grupo é um grupo de homens e mulheres que são instrumentos de Deus, capacitados pelo Espírito Santo, no qual Paulo naturalmente se inclui. E diz aqui este versículo que este grupo de pessoas precisa que o Senhor lhe abra portas. É isso que está no versículo 3. Este grupo de pessoas precisa que o Senhor lhe dê novas oportunidades para anunciar a sua palavra, para revelarem o significado deste mistério, desta obra de Cristo.
para que possam, como também o versículo 4 registra, para que possam pregar esta mensagem claramente, que Paulo, enquanto homem capacitado com este dom do Espírito, se sente responsável e sente esse dever. O primeiro grupo tem exatamente a ver com esses homens e mulheres dons, evangelistas, que Deus, de uma forma muito particular, capacitou para serem instrumentos nas suas mãos para partilharem o Evangelho. Mas há um outro grupo que está aqui presente. E o outro grupo aqui presente é identificado como aqueles que são cristãos, são discípulos de Jesus, que, exortados pelo Senhor através do apóstolo Paulo, devem viver de uma forma íntegra. É isso que diz o versículo 5. Este grupo de pessoas deve ter um comportamento sábio, eles devem estar atentos às oportunidades, eles devem viver de uma forma que as suas vidas provoquem perguntas, ou seja, que as suas vidas se tornem questionáveis. Sabendo também, como somos exortados, que essas perguntas devem ser respondidas. E, portanto, é um grupo de pessoas que sabem que precisam de responder a essas perguntas. E recuperando o texto de 1 de Pedro, é um grupo de pessoas que precisam de ser, primeiramente, como todos eles, discípulos de Cristo, ter Cristo como exclusivo nos seus corações, e que depois vivem, e se alguém perguntar a razão dessa esperança, dessa fé que têm, possam estar preparados para responder. O versículo 16, na tradução do livro, diz: com delicadeza e respeito, tenham uma boa consciência. Se os homens falarem mal de vocês, virão eles próprios a ficarem envergonhados por vos terem acusado falsamente, ao verificarem que a vossa boa conduta é em Cristo. Este é o segundo grupo que Paulo aqui identifica. Este segundo grupo precisa de saber responder às perguntas, porque eles vão ser questionados quando viverem desta forma. Quando forem questionados sobre a razão da sua fé, da sua esperança, eles precisam da ajuda dos evangelistas, também dos mestres que também o Senhor concede à Igreja. Algumas vezes, esta resposta vai ser dada pelos evangelistas. Com toda a certeza, Deus usa esses evangelistas para muitas vezes dar essa resposta. Mas outras vezes, eles vão ser ajuda para capacitar, para nos ajudar a dar uma boa resposta. Porque é óbvio que o texto nos diz que essas perguntas vão precisar sempre de uma resposta. Curiosamente, este segundo grupo tem uma outra característica e uma outra incumbência que Paulo aqui claramente identifica. É que este é um grupo de pessoas que precisa de orar, pedindo especialmente pela vida dos evangelistas, para que eles possam ser instrumentos usados e abençoados na sua tarefa, na tarefa para a qual o Espírito Santo os capacitou particularmente. Amados, obviamente e naturalmente, nem todos somos, e eu gosto deste conceito no que diz respeito aos dons do Espírito, sermos dons. Os dons são pessoas que Deus dá à Igreja. É óbvio que nem todos nós somos, ou nesta perspectiva, temos o dom do evangelismo. Mas certamente todos, à luz deste texto, precisam de ter vidas questionáveis. Vidas que surpreendem o mundo. Vidas que surpreendem aqueles que estão à nossa volta e que convivem connosco. E vidas de homens e mulheres comprometidos com Cristo que dão resposta às perguntas que as suas vidas provocam. E sem sombra de dúvidas, amados, na minha perspectiva e daquilo que eu vejo na palavra, esta é a grande estratégia missionária do Pai, porque esta também foi a grande estratégia missionária do Senhor Jesus Cristo. Se olharmos para a vida, para o ministério do Senhor Jesus Cristo, vemos que desde o início o seu ministério terreno foi altamente questionável. A vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo surpreendeu todo o mundo desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. Logo, para o seu nascimento, foi surpreendente. Não é habitual termos estrelas, não é habitual termos anjos a cantar, não é natural e habitual termos magos a virem de longe para adorarem um bebê. Jesus surpreendeu os seus pais quando estava lá no templo
a falar e a conversar sobre coisas dos assuntos do Pai Celestial. Jesus surpreendeu o mundo depois com curas, com multiplicação de pão. Ele surpreendeu o mundo abençoando crianças. Jesus surpreendeu o mundo de tantas formas no seu ministério e o aspecto mais surpreendente do seu ministério nós acabámos de celebrar. Jesus surpreendeu o mundo quando, sendo o Filho de Deus, foi crucificado na cruz. E foi questionado por isso. Se és o Filho de Deus, se tens todo esse poder, então sai dessa cruz. E Jesus, mais uma vez, surpreendeu o mundo, não saindo da cruz daquela forma, mas cumprindo o propósito do Pai. E Jesus surpreendeu o mundo sendo sepultado e surpreendeu ainda mais o mundo, saindo daquele túmulo, ressuscitando e durante 40 dias, de uma forma visível, palpável, se manifestou, esteve com pessoas, comeu com pessoas. A vida do Senhor Jesus Cristo, o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo foi altamente surpreendente e foi muito questionável. E não esquecemos, porque não esquecemos que Jesus nem sempre foi questionado pelas melhores razões. É verdade. Tal como nós já lembrámos há pouco com o texto de Pedro, também Jesus muitas vezes foi questionado. Ele foi questionado por ser amigo de pecadores. Ele foi questionado porque estava sempre à mesa, acusaram de ser comilão. Ele foi questionado porque era desobediente aos mandamentos. Ele foi questionado porque alguns achavam que ele era instrumento de Satanás. Amados, no entanto, e se os irmãos têm o vosso texto aberto em Colossenses, tal como Paulo aqui descreve este capítulo, o primeiro capítulo desta carta a Colossenses é sublime nisso. Apesar de ter sido questionado pelas razões erradas, ele nunca deixou, como está aí no versículo 15, de ser a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Apesar de alguns questionarem o seu comportamento por razões erradas, todas as coisas continuaram a ter sido criadas por causa dele. Ele continua a ser o centro de todas as coisas e a razão de todas as coisas. É verdade, amados. Algumas vezes vão nos questionar, vão falar mal de nós, vão nos acusar falsamente. Mas que isso aconteça porque somos imitadores de Cristo e porque as evidências da presença de Cristo não deixam ninguém indiferente. Amados, à luz do exemplo de Jesus e sempre à luz do exemplo de Jesus, Michael Frost propõe-nos, de uma forma prática, considerarmos alguns hábitos, algumas marcas na nossa vida que devem estar presentes e que possam realmente ser marcas que surpreendam o mundo. Marcas, evidências de alguém que está altamente comprometido com Cristo e com a missão que Cristo lhe deu, ao ponto das suas vidas se tornarem questionáveis. Nós não vamos nos deter muito sobre essas marcas, vamos ao longo deste mês considerar algumas delas, mas eu vou listá-las, amados. Uma das marcas que Michael Frost nos propõe é que nós devemos ser vidas e homens e mulheres que abençoam os outros. Devemos ter uma atitude de generosidade. Precisamos de abençoar os outros. É interessante porque este conceito está desde o início. Deus, quando falou com Abraão, quando o separou para uma missão tão particular como aquela que lhe entregou, ele disse que a função dele, a função desta nação era ser bênção para o mundo. Este termo abençoar, em português, no nosso dicionário, tem muito a ver com proteger, favorecer, tornar feliz alguém. Curiosamente, a palavra hebraica que foi traduzida por bênção, que é a palavra barak, significa capacitar para fortalecer. Nós buscamos a bênção de Deus e a recebemos de facto esta bênção de Deus, mas somos desafiados a sermos agentes de bênção na vida dos outros. Primeiramente dos da comunidade e depois
com os que são de fora. Aliás, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a forma como nós nos íamos amar uns aos outros também não ia deixar ninguém indiferente à nossa volta. Mas também, naturalmente, precisamos de abençoar os que estão à nossa volta. Precisamos de os edificar, precisamos de os encorajar, precisamos de os capacitar, precisamos de os fortalecer. Nós temos que ser aqueles que vão ter que ter naturalmente uma palavra de esperança com aqueles que não têm esperança, que têm um abraço para dar àqueles que não têm um abraço. Precisamos de ter vidas, marcas de generosidade. A segunda marca, nós temos falado nela aqui ultimamente, tem a ver com mesa, e hoje já celebramos essa marca, a mesa, a hospitalidade. A mesa, como nós já tantas vezes aqui lembramos, tem sido sempre um elemento fundamental na partilha da comunidade, da intimidade. E esta é uma marca que filhos de Deus, discípulos que têm vidas questionáveis devem ter. A mesa precisa de ser um lugar de encontro. E agora, mais uma vez, lembramos as diversas mesas. A mesa do Senhor, primeiramente, a mais importante, mas também a mesa da nossa casa, a mesa da comunidade, a mesa para a qual nós convidamos aqueles a quem queremos também abençoar. A mesa, sem dúvida nenhuma, a hospitalidade como uma marca que questiona, que leva outros a questionarem as nossas vidas. Mas uma outra evidência de vidas que provocam esse efeito são a vida de pessoas que ouvem o Espírito Santo de Deus. Tal como Cristo que sempre foi sensível, vejam, ele sendo o Filho de Deus, sempre foi sensível à orientação do Espírito Santo. E está na Bíblia. Isso vemos de muitos momentos e em muitas circunstâncias do ministério do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos de ser dirigidos, precisamos de ouvir Deus, temos que ter essa capacidade, temos que ter essa disponibilidade, precisamos de não limitar aquilo que o Senhor tem para nos dizer e que o Espírito tem para nos dizer, e atentos à sua palavra, à sua intervenção, fazer o que Ele nos manda fazer. Precisamos de ter corações e vidas ensináveis, aprender, ser semelhantes a Cristo. Nós desejamos assumir esta imagem de Cristo. Precisamos de buscar conhecimento sobre Deus e isso certamente nos vai ajudar a ter vidas mais parecidas com Cristo. Viver como Ele viveu, interagir como Ele o fez. Esse é um desafio e é uma marca que certamente não vai deixar ninguém indiferente à nossa volta. Finalmente, precisamos ter uma outra marca. Nós temos que ser homens e mulheres que estamos disponíveis para sermos enviados. Nós somos embaixadores neste mundo. Nós carregamos a imagem de Deus neste mundo e precisamos de lembrar isso regularmente aonde quer que nós estejamos. Seja nas escolas, e hoje o Samuel lembrava-nos isto, seja no nosso local de trabalho, seja na nossa família, seja na nossa vizinhança, aonde o Senhor nos enviar, nós precisamos de evidenciar estas marcas. Amados, Deus, através da ação sublime e única do Espírito Santo, tem dado dons à Igreja. E cada um deles é absolutamente essencial e fundamental para sermos igreja. As suas ações são sempre sobrenaturais. Aliás, as ações dos dons do Espírito no meio da igreja são sempre manifestações da intervenção de Deus na igreja e através da igreja. Mas essa realidade não invalida o facto de que cada um de nós precisa de evidenciar a presença de Cristo e cumprir a missão que dele recebemos. E, amados, eu estou mesmo convencido que isto vai acontecer naturalmente, enquanto caminhamos humildemente com o nosso Deus, enquanto somos sal e luz para este mundo. Enquanto somos aquilo que Paulo aqui nesta carta, na carta aos Colossenses, nos registra no capítulo 3. Se os irmãos tiverem a vossa Bíblia aberta, se calhar nem precisam de mudar de página. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar,
então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Quando isto acontecer naturalmente na nossa vida, então o que vai acontecer é que vamos surpreender as pessoas à nossa volta. Os irmãos acham que alguém vai ficar indiferente à vida de alguém que vive neste modelo, que se identifica com Cristo, que tem Cristo presente na sua vida? Eu não tenho dúvidas nenhumas, amados, que esta é a grande estratégia que Deus tem para nós, para levar esta mensagem ao mundo. Deus vai usar evangelistas, com toda a certeza, mas Deus deseja muito que as nossas vidas possam surpreender o mundo, possam surpreender as pessoas à nossa volta. Que as nossas vidas possam ser de maneira que alguém chegue ao pé de nós e nos pergunte: desculpa lá, o que é que se passa contigo? Porquê é que tu és assim? Porquê é que tu és assim, amados? E, amados, isso até vai acontecer mesmo sem falarmos de Cristo. Isto é uma realidade que todos nós podemos experimentar. Não só podemos, como devemos, precisamos de experimentar. E da mesma forma que eu estou convencido que esta é a grande estratégia, amados, eu também estou convencido, amados, e certo, que se as nossas vidas não surpreenderem ninguém, se as nossas vidas passarem sem incomodar ninguém, se as nossas vidas não provocarem perguntas a ninguém, se as pessoas que estão perto de nós não nos questionam, então certamente alguma coisa está errada connosco. Porque a presença de Cristo na nossa vida vai provocar naturalmente surpresa e perguntas na vida daqueles que estão perto de nós. E não é por nós, amados, é por Ele que está em nós. Quando Cristo é a nossa vida. E por isso, amados, o desafio é muito simples. E ao longo deste mês eu espero que o Senhor vá falando de outras formas a respeito deste assunto. O desafio é muito simples, mas como sempre as coisas simples não são necessariamente as mais fáceis, o desafio é simples. É ao longo desta semana que estamos a iniciar. Mas não só ao longo desta semana, mas ao longo da nossa vida. Conforme o Senhor nos vai dirigindo, conforme também o Senhor vai interrompendo a nossa vida, porque Ele vai interromper a nossa vida com coisas, com circunstâncias, nós possamos surpreender o mundo. E não há melhor forma de evidenciar essa realidade, não há melhor forma de evidenciar Cristo em cada momento, senão vivendo integralmente o versículo 4 de Colossenses 3, Cristo sendo a nossa vida e manifestando-se na nossa vida e através dela. Certamente vamos surpreender aqueles que estão à nossa volta. Certamente há pessoas que vão chegar ao pé de nós e vão nos perguntar: o que é que se passa contigo? Certamente algumas vezes não vão gostar daquilo que nós fazemos, mas que quando isso acontecer, a única razão seja Cristo, mais uma vez. Amados, fica este desafio simples, de podermos viver vidas que surpreendem o mundo e que provocam perguntas àqueles que estão à nossa volta. Estou certo que nenhum de nós o vai conseguir fazer sem a intervenção de Deus, sem a intervenção do Espírito Santo. E já agora, vamos nos treinando, porque quando nos questionarem sobre o que é que se passa connosco, que nós tenhamos uma única coisa para dizer: Cristo. Cristo. A resposta vai ser sempre Cristo. Amém, amados? Que o Senhor seja glorificado e honrado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós vamos terminar orando. Eu vou pedir ao Samuel, por favor, que possa vir aqui à frente orar por nós. Eu vou pedir que venha à frente só porque possa ficar também na gravação, para os irmãos que nos acompanham online. Amados, vamos ficar de pé e vamos pedir que o Senhor opere esta intervenção única e exclusiva na nossa vida e surpreendente já agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na Tua presença, reconhecendo a nossa fraqueza e também por nós próprios nada podemos fazer, Senhor. Verdade.
mas Tu nos tens abençoado com o amor de Cristo. Tu nos tens abençoado com o poder que vem através do Teu Espírito. Tu nos tens abençoado dando uma vida com alegria, com propósito. Tu nos tens enriquecido, Senhor. E agora, nesta hora, nós pedimos que, ao sair lá para fora, possamos ser luz, Senhor, possamos ser sal, possamos de uma forma natural transmitir, Senhor, transbordar daquilo que Tu nos tens dado. Possamos, Senhor, fazer a diferença neste mundo, fazer a diferença, Senhor, levando a mensagem de esperança, a mensagem de transformação que é possível através de Ti, Senhor. E nós pedimos, de facto, que nos venhas ajudar, abençoar, discernir, Senhor, e dar esta motivação, Senhor, de, ó Deus, olhar para este mundo em trevas e mostrar-lhes a luz do Evangelho. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus nos possa acompanhar. Uma semana muito abençoada a todos, amados.